Bom, eu sou o tipo de pessoa que eu tento aprender com todas as experiências, pessoas, livros, leituras que eu faço. Eu realmente quebrei os preconceitos da absorção de informação, do aprendizado mesmo, para que eu aproveite todas as situações da minha vida para aprender. Por quê? A educação é a ferramenta-chave para a transformação. Para mim isso é uma premissa, para mim isso é muito claro, então eu tento estar o tempo todo aprendendo, até porque aprender é muito bom, é um dos sentidos da minha vida e por isso eu acho que quanto maior a abertura que você tenha para aprender, melhor será a sua vida, em todos os sentidos. Todos os processos de melhoria passam por um processo de aprendizagem, mesmo que seja um processo de aprendizagem informal. A gente não aprende só na escola, né, com um professor, num curso que eu me matriculei. Essa via também é muito eficaz, é maravilhosa, eu te incentivo a fazer sempre isso. Inclusive, após os 60 anos, quando as pessoas começam a achar que para elas já deu. Então, hoje eu trouxe duas referências bem diferentes para fazer esse contraponto da Kátia Bueno, que escreveu esse livro científico a partir da tese de doutorado dela, que é o Construção de Habilidades, Trama de Ações e Relações, onde ela discute, o tema de pesquisa dela super aprofundada é exatamente a construção das habilidades, como que elas se constituem na vida das pessoas, na nossa vida, a partir de quê? Combatendo, entre aspas, né, fazendo um contraponto a essa premissa do dom, que você nasceu com um dom para aquilo, ou das premissas genéticas e religiosas, enfim. Amanhã minha aula vai ser sobre isso aqui, ó. Habilidades. Você é boa em quê? O que você sabe fazer bem feito? E aí, no contraponto, esse livro me traz algumas questões que fazem um paralelo interessante com esses conteúdos da Kátia, porém, ele não tem nada de linguagem científica. O Tim Ferriss é um puta... Ai... É, gestor do tempo, gestor de vida. Ele aprofundou nisso, em projeto de vida, em como viver melhor construindo a sua maior riqueza, que é a mobilidade e o tempo. Então ele quebra esse paradigma de que ser livre é ter R$ 1 milhão na conta ou vários milhões de reais na conta, porque na verdade, se você trabalhar a vida inteira e não tiver momentos de desfrute ao longo da vida, não faz o menor sentido. Por isso, inclusive, que ele defende as mini aposentadorias ao longo da vida e não uma única aposentadoria no futuro, que você fica esperando chegar para começar a ter aquela vida que você deseja, aquela vida com qualidade. Então, é muito legal. O livro se chama Trabalhe 4 horas por semana, foi traduzido para não sei quantas mil línguas no mundo, é um best-seller e tal. E quando eu escuto várias pessoas em quem eu confio, ou que eu acompanho, com quem eu aprendo, indicando um certo livro, não importa qual livro seja, eu vou lá e eu vou ler este livro. E assim foi minha história com este livro, Trabalhe 4 horas por semana. É um título instigante, claro que é um título que é feito para chamar a sua atenção, mas para mim importa a transformação que aquilo vai trazer para minha vida. E realmente ele me deixou reflexões marcantes que não saíram da minha cabeça. Né, que nosso sistema empurra a gente para um número de horas muito grandes de trabalho, um número muito grande de horas de trabalho por dia, e isso tem me inquietado e me incomodado cada vez mais, até porque eu vejo pessoas adoecendo muito, independentemente de pandemia, com pandemia mais ainda, por causa do excesso de tempo dedicado ao trabalho, e eu, inclusive, sou uma pessoa que preciso prestar muita atenção nisso. Então, tem um título, inclusive, desse capítulo que eu marquei para discutir com vocês, que é muito legal, uma frase do Einstein, deixa eu ver se eu acho aqui, que fala da realidade, gente, é muito bom. A realidade é apenas uma ilusão, apesar de ser uma ilusão bastante persistente. Então, quando você pensa em viver uma vida diferente, trabalhando menos horas por dia, não precisa ser 4 horas por semana, porque realmente
isso aí está muito distante. Eu nem sei se eu gostaria de trabalhar tão pouco, porque eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito do que eu faço. Mas muitas pessoas rebatem a possibilidade de mudança já de cara, logo no início. Então, a realidade é apenas uma ilusão. Quem falou isso foi Einstein. Não foi Cecília, não foi Tim Ferriss, foi o grande Einstein. Apesar de ser uma ilusão persistente. Então, assim, mas não é uma excelente notícia pensar que a realidade é uma ilusão? E que, na verdade, a gente pode construir uma realidade muito mais próxima do que a gente deseja, com muito mais desfrute, fazendo melhores escolhas, errando menos, ou aprendendo a errar mais com mais leveza para chegar logo, mais rápido, no lugar que a gente deseja? Então, esse livro me trouxe muitas coisas, é a segunda, terceira vez que eu leio. A primeira vez eu li todinho, fui grifando, como eu sempre faço, e vou escrevendo ao lado. Ele é todo grifado, todo escrito. É um trem de doido, assim. Eu queria decorar esse livro para falar na minha cabeça todos os dias. E isso é que é importante. Tudo que te faz bem é bem-vindo. Tudo que te faz mal é melhor que saia da nossa vida e da sua vida. Então, essa é a regra de ouro na minha cabeça. E aqui fala assim, vou compartilhar uma reflexão com vocês, uma partezinha desse livro, página 61. Olha que instigante. Perguntas e ações. Se você está insegura em relação a tomar uma atitude ou a simplesmente livrar-se do medo do desconhecido, aqui está o antídoto. Escreva suas respostas e tenha em mente que pensar muito vai se provar tão prolífico quanto simplesmente vomitar seus pensamentos direto numa folha de papel. Escreva e não corrija suas respostas. Gaste alguns minutos com cada resposta. Vou deixar isso para casa para vocês aí, ó. 1. Defina o seu pesadelo, o que de pior poderia acontecer se você fizesse o que está cogitando fazer. Então pensa que você tem um desejo, um sonho, e que fica adiando. Desde algo muito simples como arriscar uma receita nova da sua cabeça. Tem muita gente que não consegue fazer isso, não tem coragem, não consegue romper. Até pintar o cabelo de uma cor mais ousada, até pedir demissão do seu emprego, até, vamos além do momento da pandemia, ok? Comprar uma passagem para fazer uma viagem que você sempre fala que não é possível fazer essa viagem porque o dinheiro e tal é um pouco perigoso, é um pouco arriscado, mas é algo que você adoraria fazer. Então pensa nisso agora, enquanto eu estiver lendo essas perguntas, essas reflexões do Tim Ferriss, você vai escolher algo que você gostaria muito de fazer. Às vezes é falar um não para alguma proposta que você recebeu, uma proposta de um projeto, uma proposta de parceria, pode ser qualquer ação que você vê que você gostaria de fazer, que você queria aquela direção, mas que por algum motivo você não consegue fazer aquilo. Você não consegue partir para ação, executar aquilo, tá? Então escolhe aí isso que está travado. Vamos lá. 1. Defina o seu pesadelo. O que de pior poderia acontecer se você fizesse o que está cogitando fazer? Então pensa assim, eu vou pintar o cabelo de louro. Finge que eu vou pintar o que eu queria, pintar o cabelo de louro. Eu não queria, tá? Eu nunca quis. Mas um exemplo hipotético para vocês acompanharem o raciocínio. Aí eu penso, qual que é a pior coisa que poderia acontecer para mim se eu pintasse o cabelo de louro? Várias pessoas virarem para mim e falarem que ficou horrível, que ficou péssimo. Meu marido falar que, pelo amor de Deus, volta com esse cabelo para sua cor anterior, para sua cor natural. O que mais de péssimo poderia acontecer? Eu ser mandada embora do meu emprego porque com aquela imagem eu não consigo, eles não vão me querer. Então, assim, você vai na parte mais extrema. Se eu pedisse demissão desse emprego, se eu trocasse de carreira, pior opção, eu não conseguiria trabalho no meu mundo empreendedor como autônoma e eu teria que voltar para o emprego fixo. Né? Quando, por exemplo, eu pedi exoneração de serviço público, eu fiz esse exercício aqui e me ajudou muito. Eu pensei, bom, eu vou pedir exoneração desse concurso. Qual que é a pior opção?
A pior opção é o meu projeto não dar certo, eu não ter mais quem atender no consultório e realmente não ter renda nenhuma. Qual que é a pior opção? Eu buscar novamente um emprego fixo em terapia ocupacional em Belo Horizonte, e isso eu acho que eu consigo, entende? Então você vai colocando as coisas em seu devido lugar, porque muitas vezes a fantasia é muito mais aterrorizante do que a realidade. Quando você enxerga, na verdade, o pior cenário e você consegue pensar o que fazer diante do pior cenário, você começa a ganhar coragem de ir naquela direção. Aí vem, quais dúvidas, medos e condições pipocam em sua mente quando você pensa nas grandes mudanças que pode ou precisa fazer? Imagine-os com riqueza de detalhes. Seria o fim da sua vida? Às vezes eu vejo muito isso, gente, agora sou eu falando, com separação. Então eu tenho uma amiga que não se separa do marido, não porque ela gosta dele, não porque ela vive um casamento que vale a pena, mas porque ela tem muito medo de ficar sozinha no futuro. Então, no caso, se ela estivesse fazendo esse exercício com a gente, ela pensaria, qual que é a pior opção se eu me separo dele, assim, o pior cenário? Seria eu abandonada, sozinha, lá na frente da minha velhice, daqui a décadas ainda, ok? Abandonada, mas assim, será que ela não consegue construir uma solução para que não esteja sozinha nos próximos anos da vida dela? Mas é isso. Seria o fim da vida dela? Ficar sozinha? Não morar com ele ou não morar com ninguém? Quanto valeriam os impactos permanentes, se houver, em uma escala de 1 a 10? Se é que vai haver impacto permanente. Essas coisas são realmente permanentes? É isso que eu tô falando. O quão provável você realmente acha que essas coisas aconteçam? Qual a chance de fato, ela ficar doente, sozinha, abandonada, solitária, sofrida num canto? Sabe? Pergunta número 2. Que medidas você poderia tomar hoje para consertar os estragos da sua escolha ou deixar as coisas melhores do que eram antes, mesmo temporariamente? Então, o que você poderia fazer? O que essa pessoa poderia fazer para sair dessa solidão? Porque lá na frente aqui vai falar, mas quais os prejuízos em não fazer o que você quer fazer? Ahá! Isso é muito importante. Uma coisa é você perceber o prejuízo por fazer e ficar morrendo de medo deles e, na verdade, usar esse medo, esses argumentos para não fazer o que você diz que quer fazer. Outra coisa é você não perceber os prejuízos em não tentar. Ai, ai, ai. Então, aí aqui continua nesse raciocínio da pergunta 2. Há possibilidades? É mais fácil do que imagina. Como você pode manter as coisas novamente sob controle dentro da vida saudável que você quer ter, com qualidade e bem-estar? 3. Quais são os resultados ou benefícios temporários e permanentes dos cenários mais prováveis? Então a gente vai para um extremo do dar errado, tudo vai para o pior cenário na sua cabeça, projeta o pior cenário. Mas num seguinte momento você começa a projetar o melhor cenário diante daquela decisão. Aí você começa a ver que realmente você tem chances de ter uma vida melhor do que você tem hoje fazendo isso que você quer. Agora, aí vem, agora que você já definiu os pesadelos, quais são os resultados positivos mais prováveis, sejam internos ou externos? É porque ele dá a questão principal, depois ele discute um pouquinho assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Entendeu? Ele dá a pergunta principal e discute um pouquinho. Pergunta principal e discute um pouquinho. Então é isso. Quanto valeriam os impactos desses resultados mais prováveis em uma escala de 1 a 10, no positivo? Imagina. Tipo assim, não, eu vou mudar de carreira e de emprego porque eu acho que se eu mudar, eu terei mais tempo livre para mim, eu vou conviver mais com a minha família, com o meu marido, com minha esposa, com meu namorado, com quem for, com meus filhos, que é tudo que eu queria na minha vida, com os meus pais, com as minhas amigas. Eu ganharia isso, eu ganharia uma melhor remuneração. Foi isso que eu pensei quando eu exonerei, tá? Do serviço público. Eu vou ter uma melhor remuneração, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou conseguir cuidar mais de mim,
E eu fui pensando nos ganhos extremos que eu teria caso eu chegasse onde eu queria com a minha decisão de sair do serviço público, né? E virar autônoma totalmente. E aí eu falei, caramba, é muito ganho que eu vou ter. Se acontecer isso, vai ser muito melhor. Pergunta número 4. Se você fosse demitida do seu emprego hoje, o que faria para manter as coisas financeiramente sob controle? Quais alternativas você teria? No meu caso, qualquer trabalho é trabalho, bem-vindo. Se eu estou realmente precisando, eu sempre fui assim, eu sempre vendi alguma coisa. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a fazer chocolate, pirulito de chocolate para levar para a escola. Eu comprava aquelas barras de chocolate garoto grandonas e tinha que ralar. Pegava uma fralda da minha irmã, da Isabela, que era bebê na época, enrolava na cabeça, botava minha fraldinha e ó, ralava aquelas barras de chocolate, derretia, botava na forminha, endurecia, embalava, levava, vendia. E dali eu tinha um lucro para comprar o que eu queria comprar na época. Eu até me lembro que uma vez, acho que a primeira compra que eu fiz foi de um sonzinho e um ursinho de pelúcia e um tênis. Olha que legal. Então, se a gente tem humildade e tem um pouco de coragem de buscar o que a gente quer, na verdade a gente tem muitas habilidades para conquistar uma renda, mesmo que menor naquele momento, mas que pagaria as minhas contas básicas, né? Então eu falei, bom, o máximo que vai acontecer é eu procurar um emprego fixo e o emprego que aparecer, eu vou me atender a ele. Aí ele fala para você pensar nesse cenário, se você fosse demitido, o que faria, e voltar novamente nas 3 primeiras perguntas, que é o pior cenário, a primeira, é o que você faria para consertar esse estrago por causa da escolha que você fez teoricamente errada, e depois os principais benefícios. Pergunta número 5. O que você tem feito para se livrar do medo? Olha que importante. Tudo a ver com o assunto que eu tenho discutido com as mulheres, com as alunas, naquela aula que eu dei dos 7 segredos para vencer o medo e conquistar seus sonhos. Essa coisa do medo é impressionante, é muito frequente, né? Normalmente o que mais tememos fazer é o que mais precisamos fazer. Olha que frase boa. Aquele telefonema, aquela conversa, o que quer que seja. É o medo de resultados desconhecidos que evita que façamos o que precisamos fazer. Mais uma vez, defina o pior cenário possível, aceite-o e entre em ação. Vou repetir algo que você deveria pensar em tatuar em sua testa. O que mais tememos normalmente é o que mais precisamos fazer. É nessa hora que eu digo que a gente tem que torcer um pouquinho, assim, sabe? É a hora que a mudança exige que a gente enfrente um desconforto, um medo e siga e dê o passo à frente para que a gente conquiste um degrauzinho acima, né, da nossa própria história, da nossa própria condição. Como já ouvi dizer, o sucesso de uma pessoa na vida real pode ser medido pelo número de conversas desagradáveis que ele pretende ter. Então não foge do pau, enfrenta, sabe? Não foge dos desafios que fazem parte dos seus desejos, das suas conquistas. Adquiri esse hábito tentando entrar em contato para pedir conselhos a celebridades e empresários famosos. Às vezes tudo que você queria num projeto que você está desenvolvendo era conversar com uma pessoa que para você é inacessível, mas você nunca tentou conversar com ela ou com ele. Insiste, insiste, insiste para você ver. Em algum momento isso vai acabar acontecendo. Claro que não é só isso, né? Tem a maneira de pedir, tem os caminhos a trilhar, mas em geral a postura de persistir, insistir e não recuar diante do desafio, ela é muito bem sucedida. 6, quase terminando. O que lhe custa? O que lhe custa? Essa é boa. Financeira e emocionalmente e fisicamente adiar as suas ações. Ai, 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 é isso que eu falei lá no início. Qual prejuízo você está tendo na sua vida por adiar o que você gostaria de estar fazendo e não está fazendo? Quando você parar para pensar nisso com relação às coisas que você queria fazer e não está fazendo, isso aqui é um soco no estômago, é muito legal porque te faz enxergar e muitas vezes te impulsiona a ação. Não avalie somente o potencial negativo das ações. É igualmente importante medir o custo atroz da inação.
Se você não buscar as coisas que o estimulam, como estará daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos? O que te nutre hoje não é o que vai te nutrir daqui a 1 ano, 5, 10. Como se sentirá por ter permitido que as circunstâncias se impusessem sobre você e por ter permitido que mais 10 anos de sua vida finita passassem sem fazer algo que o realizasse, que o realize? Se pudesse vislumbrar os próximos 10 anos e saber com 100% de certeza que há um caminho de desapontamento e arrependimento, e se definirmos risco como a possibilidade de um resultado negativo irreversível, a inação é o pior de todos os riscos. O que você está esperando? Se não consegue responder a esta pergunta sem evocar o conceito previamente rejeitado de timing, tipo assim, eu estou esperando para ter o momento exato de agir, se não for isso, a resposta é simples. Você está com medo, exatamente como o resto do mundo. Avalie o custo da inação. Compreenda a improbabilidade e a possibilidade de se consertar os passos em falso e desenvolva o hábito mais importante daqueles que se destacam e gostam de extrair o melhor da vida, a ação. E por que eu conecto isso com o meu trabalho, com os meus projetos pessoais e com os projetos das pessoas que eu acompanho? Porque a terapia ocupacional cuida exatamente da ação humana, do fazer humano. E o Tim Ferriss traz essa leitura que eu acho clara, direta, que dá os próximos passos, muito interessante. Não é à toa que ele chegou onde chegou, certo? E o livro da Kátia complementa com uma visão científica da coisa muito bonita também, muito emocionante, os casos que ela pesquisou de criar adolescentes talentosos do piano, do violão, do hipismo, e dando a noção da construção dos processos. Kátia aprofunda muito nessa leitura de que as habilidades são construídas. E aí, por isso que a gente pode entender que isso aqui é para você também. Tá bom? Quebra a noção de que eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, porque eu não nasci com essa característica. Esquece. Se você não fizer a sua parte, realmente não tem como saber do seu potencial, onde você pode chegar. E não é a vida que te dá o limite, você que se impõe os limites. Claro que tudo tem um limite. Você tem um corpo que impõe um limite, tem um tempo, tem que escolher. Mas, em geral, as pessoas não esbarram um limite pelo excesso de coisas que estão fazendo. Elas se esbarram no limite da própria cabeça delas e fazem muito menos do que poderiam fazer por si mesmas. E pensando numa forma, né, com o valor do coletivo, de que estamos todos muito conectados, o que é bom para um é bom para todos. Então, cada pessoa que melhora um pouquinho me alegra, porque eu sei que ela estando melhor, o filho vai estar melhor, os pais estarão mais bem cuidados, essa pessoa vai estar mais para cima, ela vai contagiar outras pessoas mais para cima, ela vai ter mais disposição de ensinar, de fazer bem feito o que ela tem que fazer. E isso vai numa cadeia de boas ações, uma cadeia de bons aprendizados, bons ensinamentos, uma cadeia do bem, que pode realmente agregar valor à vida de muitas pessoas. Então é nisso que eu acredito, é nisso que eu trabalho. Obrigada pela atenção de cada um que ficou do início ao fim. Falei bastante hoje. Ups, volta. E é isso, pessoal. Um grande beijo, que vocês tirem proveito dessa reflexão. Anotem no papelzinho qual a próxima ação, qual o próximo passo para realizar isso que vocês desejam. Ok? Até!